Santo que diz a você nessa oportunidade: levante a cabeça. Deus disse a Abraão em meio à crise, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei ela a você. Deus sempre quis dar a terra para o homem governá-la, mas como Adão não valorizou, Deus entregou na mão de Abraão. Levanta, Abraão, eu darei essa terra para você. O nosso alvo é o céu, irmão, mas nem por isso você irá perecer aqui na terra. Deus vai abençoar a sua vida. Abraão andava por fé, mas ele tomou posse daquilo que era dele. Deus acalma o coração de Isaque, dizendo-lhe: calma, eu estou contigo, calma, eu tomo conta da sua descendência, Isaque, calma, seu futuro está nas minhas mãos, tenha calma, não se desespere, você é meu filho, eu cuido de você. E ai de quem ousar tocar na sua vida. No meio de tanta tribulação, perturbação, só a voz de Deus pode nos acalmar, só as promessas dele podem nos ajudar. Quando todos diziam acabou os sonhos, Isaque estava fisgado nos sonhos de Deus. O deserto é um problema para nós, irmão, não para Deus. A crise pode desestabilizar os governos da terra, mas não o trono do Senhor. A crise, ela pode afetar a Europa, a crise pode afetar o Reino Unido, mas a crise não pode afetar o reino de Deus. O deserto pode ser o palco da prosperidade, porque Deus transforma desertos em pomares, provas em bênção, guerra ele transforma em paz, desgraça em felicidade. Deus transforma miséria em regozijo, deserto em manancial. Deus transforma ilusões em sonhos. As nossas tragédias ele transforma em degraus para subirmos até a presença de Deus. O deserto é o cemitério dos covardes e incrédulos, mas também pode ser campo de semeadura e treinamento para os que confiam nas promessas de Deus. É no deserto que as máscaras caem. O deserto não é lugar para atores, o deserto não é lugar para hipócritas. Os lobos acabam colocando as unhas de fora. É na crise que Deus separa o joio do trigo. Só na tempestade ficamos sabendo se a casa foi construída sobre a rocha ou sobre a areia. Sabe o que aconteceu com Isaque? Gênesis 26:12 diz: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Se Isaque olhasse as circunstâncias, irmãos, ele jamais investiria nas terras ali de Gerar. O clima era desfavorável, muitos haviam feito o mesmo, mas não obtiveram sucesso. Todos ao redor de Isaque estavam acostumados a plantar somente quando era época de plantação, mas o deserto estava seco, não havia chuva e todos estavam com os óculos escuros, só enxergava trevas e dificuldade. Mas ele, Isaque, estava com a lente da eternidade. Aquilo que é impossível aos homens, Deus tornará possível. Não adianta culpar o governo, o sistema, as leis. Pare de reclamar. Não adianta culpar o pastor ou a igreja. Semeie na sua terra. Semeie no seu casamento, semeie na vida dos seus filhos, semeie no seu trabalho, semeie na sua empresa, doe-se mais, semeie na sua igreja, invista naquele que Deus te deu. Não importa se hoje o cenário é de um deserto destruído, lance as redes em nome de Jesus Cristo, lance o seu pão sobre as águas, ande pela fé, faça tudo o que depende para você fazer e espere prodígio das mãos de Deus. Não olhe para aquilo que o deserto é, mas olhe para aquilo que ele poderá se tornar. Não olhe para aquilo que seu esposo é, mas olhe para aquilo que ele poderá se tornar. Apenas semeie, semeie, não olhe
Olhe para a dificuldade do seu filho hoje. O coração dele está dizendo: mamãe, semeie, tem uma palavra. O futuro não vem por acaso. Ninguém é abençoado por acaso. É fruto de quem tem visão. Isaac colheu a 100 por 1 no deserto e tempo de seca. Sabe o que é isso? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo, porque ele teve coragem de semear. Tornou-se próspero, empresário rural. A razão? Porque o Senhor o abençoou. Isaac obedeceu à voz do Senhor e plantou aonde ninguém queria plantar, aonde ninguém via solução. Deus está falando com você nessa noite. Faça a sua parte, plante, semeie, a colheita virá pela fé. Deus irá te honrar. Isaac colheu com fartura em tempo de fome. Ele botou a mão na massa, ele cavou poços, plantou, investiu e trabalhou. Foi um empreendedor de sucesso. É hora de parar de falar em crise e arregaçar as mangas da camisa e começar a colocar as mãos na obra, a trabalhar para Deus. Agora, depois que Deus te prosperar, pode se preparar para enfrentar invejosos, trapaceiros, trambiqueiros, caluniadores. O seu sucesso sempre incomodará alguém. Lembro-me de uma frase de um pastor amigo meu que dizia: se você não quer ser incomodado, então não seja ninguém, fique no anonimato. Mas se você deseja ser abençoado por Deus e ter sucesso, se prepare para a perseguição. São pouquíssimos os que se alegram com a sua vitória. A prosperidade de uns é o sentimento de fracasso de muitos. Sua alegria pode ser o desgosto de outros. Você sabia disso? Porque a unção, ela incomoda. A unção deixa muitos intrigados com você. Isaac começou a enfrentar invejosos que não estavam satisfeitos com seu sucesso. O invejoso é aquele que não se alegra com o que tem e ainda sente desgosto pelo que não tem. O invejoso é aquele que sofre porque não tem o que é do outro, que o outro tem. Ele se torna infeliz porque vê o outro feliz, se sente mal porque o outro está bem, se sente desprezado e miserável porque o outro é honrado, tem a sensação de estar enjaulado pelo fracasso porque o outro colocou o pé na estrada do sucesso. A prosperidade de Isaac começou a incomodar os filisteus, irmãos. Eles já não olhavam para ele com bons olhos. O invejoso não consegue amar e está sempre maquinando mal para o outro, porque o fracasso do outro é o seu maior prazer. Ele aplaude a desgraça do outro e sente-se bem quando alguém tropeça. Os filisteus tiveram uma inveja exagerada com o sucesso de Isaac. Eles procuraram atormentar a vida de Isaac, o perseguiram, trouxeram-lhe muitos problemas, entulharam seus poços, entupiram seus poços e contenderam com ele. Talvez você esteja lidando com pessoas invejosas no trabalho, na vizinhança, até mesmo no ministério da igreja, gente querendo ver o seu fim. A inveja é a arma dos fracos, dos miseráveis, dos pobres, endemoniados. Abimeleque, o rei dos filisteus, se indignou e mandou Isaac sair do seu caminho. Agora Isaac era seu rival. O nosso progresso muitas vezes produz um gosto amargo naqueles que nos rodeiam. Para muitos, nossas conquistas com Deus é uma ameaça que deve ser parada. Ao invés de acolher, de ver que Deus tem um plano na vida, um projeto, quer matar, quer entulhar os poços, quer acabar com os frutos, quer fechar as portas, quer parar com as oportunidades. Muitos estão sendo rejeitados, não é por causa que está em pecado ou em fracasso, e sim por causa da sua vitória, e sim por causa que Deus usa ele. É a unção que incomoda o inferno, mas fica tranquilo, aonde você for, Deus não te deixará sozinho. Aonde você pisar, Deus fará prodígio, Deus te fará próspero. Isaac vai para os vales de Gerar. Vales fala de rejeição, abandono. Ele sai da terra e vai para o vale, em um vale sem água. Ele começa a cavar poços para adquirir água, e Deus abençoa Isaac. Mas os pastores de rebanho de Gerar expulsam Isaac. Ele sente que ele é uma ameaça também ali. Isaac então
não sai sem criar casos, sem criar problemas, sem criar contendas. Ele busca as novas oportunidades. Ele sabe que Deus é com ele. Ele começa a buscar novas terras. Isaac sabia que quando Deus está na vida de alguém, não precisa fazer contenda. Assim como Abraão deixou as terras melhores a Ló, Isaac imita a fé de seu pai. Depois, aquele que expulsou Isaac, o rei Abimeleque, volta e pede perdão a Isaac. Ele se sentiu incomodado e viu que Deus era na vida de Isaac aonde ele ia. Não se preocupe, irmão, aqueles que lhe decepcionaram voltarão e pedirão perdão a você. Não crie caso com ninguém, não crie problema, saia pela porta. A verdadeira prosperidade não vem como fruto da ganância e de expedientes escusos, mas como resultado da bênção do Deus que está no céu. Isaac era um homem sedento, queria sempre mais. Ele saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois para Reobote, depois para Berseba. Mas por onde ele ia, ele cavava poços. Ele ia com a intimidade com Deus. Ele não desanimava diante das dificuldades. Não, ele estava no deserto, mas queria água, queria mais de Deus. Os mananciais de Deus são inesgotáveis. A fonte de Deus jamais deixam de jorrar. O azeite de Deus jamais deixa de escorrer. Enquanto há vasilhas, enquanto há vasos disponíveis, o azeite de Deus está descendo, está enchendo, está abastecendo abundantemente. A prateleira de Deus está cheia. Abra o seu coração nessa noite e deixa Deus fazer morada na sua alma, fazer morada na sua alma. Erga a sua mão para cima e deixa Deus te encher nessa noite. É tempo de buscar as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. É tempo de ver também o nosso deserto florescendo. Nesse ano de 2012, Deus levantará homens como Isaac para fazer a diferença na face da terra.